Em Mateus capítulo 6, verso 9, após recomendar seus discípulos a não agirem de forma hipócrita, como os fariseus, Jesus ensina a oração do Pai Nosso, dizendo: portanto, vós orareis assim. Quando Jesus nos fala assim, não quer dizer exatamente com essas palavras, mas como modelo. Ellen White diz que o Salvador não nos restringe ao emprego exato dessas palavras. Identificado com a humanidade, apresenta seu próprio ideal de oração. Palavras tão simples que podem ser adotadas por uma criancinha e, todavia, tão compreensivas em sua amplitude que sua significação jamais poderá ser inteiramente apreendida pelos maiores espíritos. É nos ensinado a chegar a Deus com nosso tributo de ação de graças, dar a conhecer nossas necessidades, confessar nossos pecados que cometemos e rogar por misericórdia em harmonia com a sua promessa. Jesus inicia a oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Estima-se que mais de 5 milhões de crianças e adolescentes no Brasil não possuem o nome do pai na certidão de nascimento. Pai ausente não é só aquele que se furta a assumir o registro da paternidade. A ausência paterna pode estar relacionada à falta do afeto do pai devido a um distanciamento emocional entre pai e filho, que pode acontecer mesmo quando se tem a presença física do pai, quando este, mesmo presente, não soube ou não quis exercer o seu papel. É uma ausência psicológica capaz de criar diversas feridas emocionais. A paternidade na esfera humana, mesmo quando praticada com intenção e esforço de acertar, sempre será limitada, pois somos seres limitados e falhos devido à nossa natureza pecaminosa. Quando Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, Ele não está dizendo que a relação de Deus conosco é falha e imperfeita como nas relações terrenas entre pais e filhos, mas que a paternidade divina é um relacionamento muito acima do que temos experimentado na paternidade humana. Tão distante como a terra é dos céus, Deus é o Pai perfeito. O relacionamento pai e filho é escolhido não apenas para nomear as duas pessoas da divindade envolvidas, mas principalmente para caracterizar a relação especial existente entre eles. O relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho é independente da criação e anterior à revelação na encarnação de Cristo. A terceira crença fundamental da Igreja Adventista diz: Deus, o Eterno Pai, é o Criador, o Originador, o Mantenedor e o Soberano de toda a criação. Ele é justo e santo, compassivo e clemente, tardio em irar-se e grande em constante amor e fidelidade. As qualidades e os poderes manifestos no Filho e no Espírito Santo também são os mesmos do Pai. A Bíblia nos apresenta Deus como Pai desde o Antigo Testamento. Dirigindo-se a Israel, Moisés referiu-se a Deus como Pai daquele povo. Não é Ele teu Pai que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? Deuteronômio 32:6. O profeta Isaías, no capítulo 64, verso 8, escreveu: Ó Senhor, Tu és o nosso Pai. É até possível falarmos de uma filiação universal sob o aspecto da criação. Através de Malaquias, Deus estabelece o vínculo entre sua paternidade e o papel que desempenhou como Criador. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Malaquias 2:10. Somos todos suas criaturas, feituras de suas mãos. Mas com respeito à salvação, somente os que aceitam a Jesus são de fato os filhos de Deus. Do ponto de vista soteriológico, ninguém nasce filho de Deus. Foi Paulo, no Novo Testamento, quem melhor desenvolveu esse conceito. Em Efésios 2:2 e 3, ele diz: Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Os judeus achavam que a condição de filiação divina era algo nato a eles, garantida pela descendência abraâmica. Jesus os confronta em São João 8,42, dizendo: Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. No verso 47, ele termina dizendo: Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Romanos 9:8 nos fala que não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência.
O apóstolo João, escrevendo para os cristãos no final do primeiro século, confirma esse entendimento. Amados, agora somos filhos de Deus, 1 João 3,8. A nossa filiação é adquirida através do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Gálatas 3,26 fala, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ellen White nos diz que Jesus nos ensina a chamar seu Pai nosso Pai. Tão pronto, tão atencioso é o coração do Salvador de acolher-nos como membros da família de Deus, que logo nas primeiras palavras que devemos usar ao nos aproximarmos de Deus, dá-nos certeza da nossa divina relação. Deus nos ama assim como ama seu Filho. Em Efésios 1,5 é dito que Deus em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O apóstolo Paulo ensina que a filiação para a salvação é feita por meio da adoção. Porque não recebeste o espírito da escravidão, mas para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai, Romanos 8,15. Na época em que Paulo estava escrevendo, a adoção de uma criança era um passo muito sério. Um pai poderia deserdar um filho natural, mas não poderia deserdar, por qualquer razão, uma criança adotada. Ser adotado significava que uma criança teria plenos direitos financeiros e legais relacionados com os pais e que esses direitos não poderiam ser negados. Deus o adota tão somente segundo o beneplácito da sua vontade. Sua parte está no crer, em aceitar Jesus como Salvador. Nenhum outro tipo de obra precisa ser realizada, nenhum tipo de boas obras precisa ser acrescentado, pois Jesus pagou o preço completo pela salvação e pela sua adoção como Filho de Deus. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito e o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem em seu nome, 1 João 1,12. E Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ellen White nos fala que, ao chamarmos Deus nosso Pai, reconhecemos todos os seus filhos como irmãos. Somos todos parte da grande teia da humanidade, todos membros de uma só família. Em nossas petições, devemos incluir nossos semelhantes da mesma maneira que a nós mesmos. Pessoa alguma ora direito se busca a bênção unicamente para si. Jesus afirma que esse Pai habita nos céus. O fato do Pai estar nos céus não o impossibilita de estar perto de nós na terra. O próprio Deus eterno nos afirma através de seu profeta. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Isaías 57:15. Em Jeremias 23, 24, Deus questiona seu povo. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. Não sou Deus também de longe? Pode alguém se esconder de mim onde eu não veja? Não estou eu em toda parte, nos céus e na terra? A onipresença é um atributo de Deus. Ele está nos céus, no seu trono, e também, ao mesmo tempo, na terra ao nosso lado. No Salmo 139, o salmista pergunta para Deus, para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Não existe lugar onde possamos esconder de Deus. Isso significa que apesar da morada do Pai ser nos céus, não existe lugar distante demais que Deus não possa nos alcançar. Deus quer ser nosso Pai, não somente pela criação, mas em especial pela redenção. Ninguém irá ao céu por ser criatura de Deus, mas por ter sido remido pelo seu Filho. Para que possamos em nossas orações chamar a Deus de Pai, precisamos primeiramente aceitar o Filho como nosso Salvador. Essa é uma condição sine qua non, primordial, sem a qual não nos tornamos filhos de Deus. Permita hoje que o Espírito do Senhor habite em seu coração. Aceite a Jesus como seu Salvador único e se torne co-herdeiro com Cristo de sua glória celeste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.